Trabalhei como caseiro em uma fazenda isolada no interior de Minas Gerais por quase 5 anos. Era um lugar simples, mas cheio de história. As casas de pau a pique, o terreiro de café, o antigo estábulo, tudo ali parecia carregar séculos de memórias, muitas delas envoltas em silêncio e mistério. Seu Osvaldo, o dono, sempre dizia que aquela terra havia presenciado muitos conflitos, tragédias e até algumas coisas que ninguém ousava explicar. Eu ria das histórias, achando que eram só conversas de gente antiga para assustar os mais novos. Mas a verdade é que, depois de um tempo lá, percebi que o silêncio da fazenda, especialmente à noite, não era como o de qualquer outro lugar. Foi numa noite de agosto, numa época em que os ventos quentes trazem aquela sensação de que algo está para acontecer. A tempestade se formava no horizonte, mas não chovia. As nuvens carregadas encobriam a lua, deixando tudo mergulhado em uma escuridão inquietante. Eu tinha terminado minhas tarefas do dia e me preparava para jantar quando ouvi algo vindo do milharal. Era um som estranho, como se algo grande estivesse se movendo lentamente entre as plantas. Pensei que pudesse ser um animal, talvez um cachorro do mato ou uma capivara perdida. Peguei minha lanterna e a espingarda velha que sempre ficava encostada na parede e fui verificar. Conforme me aproximava do milharal, o som ficou mais claro. Não era um animal comum. Era algo pesado, mas arrastado, como se alguém estivesse caminhando sem pressa, arrastando os pés pela terra. "Tem alguém aí?" gritei, tentando soar firme. O som parou por um momento, e a única resposta que recebi foi o som do vento balançando as folhas. Quando iluminei o milharal, vi as plantas se movendo, como se algo tivesse acabado de passar por ali. Um calafrio subiu pela minha espinha. Resolvi não me aprofundar e voltei para casa, tentando me convencer de que era apenas um animal. Mas naquela noite, o verdadeiro terror começou. Por volta da meia-noite, fui acordado por batidas na porta. Eram fortes, ritmadas, como se alguém estivesse tentando entrar. Levantei-me, ainda atordoado de sono, e peguei a espingarda. "Quem é?" perguntei, mas não houve resposta. Quando abri a porta, o que vi foi nada. O terreiro estava vazio, mas as marcas no chão eram claras, pegadas profundas, mas estranhas, como se algo caminhasse com pés enormes e deformados. Voltei para dentro, trancando todas as portas e janelas. Sentei-me na cadeira da cozinha, tentando entender o que estava acontecendo, quando ouvi passos no telhado. Eles eram lentos, mas claramente pesados, e pareciam circular sobre a casa, como se algo estivesse me cercando. Peguei a lanterna e fui até a janela mais próxima. A neblina estava mais espessa agora, e, no meio dela, vi algo que me fez congelar. Uma figura alta, magra, com braços desproporcionalmente longos, estava parada ao lado do poço. Seus olhos brilhavam, refletindo a luz da lanterna, e sua pele era pálida, quase translúcida. Ela me observava, imóvel. Quando dei um passo para trás, ela inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer, até que a criatura deu um passo em minha direção. Seu movimento era lento, mas tinha algo de antinatural, como se o corpo não estivesse acostumado a andar. O terror tomou conta de mim, e corri para o quarto, trancando a porta e encostando um móvel para me proteger. Por horas, fiquei ali, ouvindo os passos ao redor da casa e o som de algo arranhando as paredes. Quando o silêncio finalmente voltou, já era quase amanhecer. Esperei até que o primeiro raio de sol iluminasse o terreiro antes de sair do quarto. Quando abri a porta da frente, vi que o milharal estava completamente destruído. As pegadas que eu havia visto antes agora estavam por toda parte, formando um rastro que desaparecia em direção ao matagal. No poço, o balde de metal estava amassado,
como se algo tivesse esmagado com força sobre-humana. Voltei ao milharal com cautela e percebi que algumas espigas estavam queimadas, como se algo quente tivesse passado por ali. Mas o que mais me assustou foi o cheiro que ainda pairava no ar, um odor metálico e azedo, que me fez querer vomitar. Depois daquele dia, não consegui mais dormir direito. Pedi demissão alguns meses depois, mas a imagem daquela criatura continua me perseguindo. Até hoje, quando conto essa história, alguns dizem que pode ter sido uma pessoa mal intencionada, algo que estava ali muito antes da fazenda existir. Outros dizem que era apenas minha mente pregando peças. Mas eu sei o que vi. E sei que aquela coisa, seja lá o que fosse, ainda está lá, entre o milharal e o matagal, esperando por quem tiver coragem de se aproximar. Eu me chamo Pedro, e a fazenda que herdei no interior de Minas Gerais era tudo o que eu sempre quis. Um lugar isolado, longe da confusão da cidade, onde eu poderia finalmente levar uma vida tranquila e trabalhar a terra. Fui criado na cidade, mas sempre sonhei em ter um lugar como aquele para chamar de meu. A fazenda era grande, com campos que se estendiam até onde a vista alcançava, cercados por montanhas cobertas de mata e um riacho que passava bem na borda da propriedade. Na primeira semana, percebi que os animais estavam agitados. O gado, que sempre foi calmo, estava cada vez mais nervoso, sempre olhando em direção ao celeiro e ao matagal ao redor. Não era normal, mas também não dei muita atenção, afinal, isso podia ser só uma reação aos primeiros dias de adaptação na nova fazenda. No entanto, com o tempo, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Era o segundo mês de minha estadia ali, e os sinais começaram a se acumular. Certa noite, fui até o celeiro para guardar algumas ferramentas. O vento estava forte, e as árvores se balançavam violentamente, mas o silêncio da fazenda era incomum, algo que eu não conseguia entender. As galinhas estavam inquietas, piando sem parar, e os cães, normalmente protetores, estavam agitados, latindo para o escuro da noite. Foi quando ouvi um barulho vindo de dentro do celeiro. Um som baixo, como se algo estivesse sendo arrastado, seguido por um estalo de madeira. Parei e fiquei em silêncio, ouvindo. Não era o som dos animais, e de repente, o medo começou a se espalhar por mim. Eu sabia que não havia mais ninguém na fazenda além de mim. Decidi ir até o celeiro, minha curiosidade me impulsionando apesar da sensação de desconforto crescente. Peguei uma lanterna, com cautela, me aproximei da porta. O barulho continuava, mas agora era mais claro. Algo estava se mexendo lá dentro. Quando abri a porta, o celeiro estava em completo silêncio. Mas algo não estava certo. As ferramentas estavam espalhadas pelo chão, e uma das portas estava meio aberta, com marcas de sujeira por toda parte. No canto, vi um colchão velho e sujo, com alguns restos de comida em cima, como se alguém estivesse morando ali. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei ao redor e, por um momento, pensei que estivesse imaginando coisas. Fechei a porta e decidi voltar para casa, mas uma sensação estranha de estar sendo observado me acompanhou até o meu quarto. Nos dias seguintes, mais coisas começaram a acontecer. As marcas no celeiro ficaram mais evidentes. Restos de comida sumiam, ferramentas desapareciam e, mais uma vez, o gado estava agitado. Uma noite, um dos bois apareceu ferido, com marcas estranhas na pele, como se tivesse sido arranhado por algo muito afiado. O animal estava desorientado, e eu o levei para o curral, mas não consegui descobrir o que havia causado aquilo. Foi então que decidi pedir ajuda ao meu vizinho João, ele sabia muito sobre o interior e as fazendas ao redor. Quando fui até sua casa, ele parecia um pouco apreensivo ao ouvir sobre os problemas que eu estava enfrentando. Ele ficou em silêncio por um momento,
e então me disse, com uma voz grave: "Você precisa deixar isso quieto, Pedro. Essas coisas, elas não são boas. Pode ser o homem do sótão que anda assustando por aí." Eu o encarei, confuso. Homem do sótão? O que é isso? Ele olhou para os lados, como se certificando de que ninguém mais ouvia. É uma história antiga. Tem muitos anos, mas dizem que tem um homem fugitivo, um bandido que se esconde nas fazendas por aí. Ele vive nos celeiros, nas cavernas, nos sótãos. Ele já matou gente, roubou, e se esconde até que as autoridades vão embora. Alguns dizem que ele morreu, outros que ele nunca foi encontrado. Aquelas palavras me atormentaram, mas o pior ainda estava por vir. Alguns dias depois, por volta da meia-noite, o clima parecia pesado. O vento uivava forte, e a lua cheia iluminava a fazenda com uma luz fria. Eu estava na varanda, tentando descansar depois de um dia longo de trabalho, quando ouvi algo estranho vindo do mato. Um som abafado, como se alguém estivesse se arrastando pela terra. Como se algo pesado estivesse sendo movido. Meu coração começou a bater mais rápido, e a sensação de estar sendo observado aumentou ainda mais. Decidi investigar, e peguei minha espingarda e a lanterna. Caminhei até o celeiro. O vento parecia empurrar a porta, que estava entreaberta. De repente, ouvi passos rápidos atrás de mim. Olhei para trás e vi uma sombra se movendo rapidamente entre os arbustos. Uma figura alta e magra, com os ombros curvados e um andar estranho, como se estivesse se arrastando. Não havia mais dúvidas, o homem estava ali. Com o coração disparado, entrei no celeiro, com a lanterna acesa, iluminei os cantos escuros. O lugar estava vazio, exceto por um monte de feno e um cheiro forte de sujeira. Mas logo, o barulho começou novamente. Algo se movia entre as pilhas de feno, e o som se intensificava. Eu sabia que estava em perigo, mas algo me impulsionava a ir mais fundo. Quando olhei para o canto escuro do celeiro, vi uma figura encostada na parede. Os olhos dele brilharam na escuridão, como se fossem luzes. Ele sorriu, um sorriso torto e cruel, e disse com uma voz baixa: "Você está longe de casa, não está?" Antes que eu pudesse reagir, ele avançou rapidamente em minha direção. A lanterna caiu, e tudo ficou escuro. Senti uma mão fria apertando meu pescoço, e tentei me livrar, mas era forte demais. No momento de desespero, consegui alcançar minha espingarda e dei um tiro para o alto. A figura recuou, e eu aproveitei para fugir. Corri até a casa, trancando todas as portas e janelas atrás de mim. O barulho de passos no telhado e as batidas nas paredes continuaram por horas, até o amanhecer. Na manhã seguinte, os peões e João chegaram para me ajudar. Encontramos o celeiro vazio, mas havia marcas de sangue e algo estranho no chão. Como se algo tivesse sido arrastado ali. Não havia mais sinais do bandido, mas o medo de que ele ainda estivesse por perto nunca me deixou. Desde aquele dia, a fazenda nunca foi a mesma. Passei a ter pesadelos todas as noites, e a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Vendi a fazenda e me mudei para a cidade, mas a marca que aquele homem deixou em minha vida jamais se apagou. Eu nunca soube quem ele era ou o que queria, mas a verdade é que ele se alimentava do medo, e o medo é algo que nunca desaparece por completo. Meu nome é João, e há 2 anos aceitei um trabalho como caseiro na fazenda de um velho amigo, Carlos. A propriedade ficava no interior de Minas Gerais, cercada por montanhas, mata fechada e quilômetros de pastagens. Era isolada, tranquila durante o dia, mas à noite, o silêncio absoluto e a escuridão densa pareciam esconder algo. Carlos costumava dizer que aquelas terras eram cheias de história e mistérios.
Ele ria enquanto contava casos, mas eu sempre achei que eram só histórias de assombração para assustar os forasteiros. Tudo começou numa noite de julho, durante uma das madrugadas mais frias que já vivi. O dia tinha sido cansativo, ajudamos no manejo do gado, consertamos cercas e limpamos o estábulo. Depois do jantar, sentamos na varanda da casa grande. A lua cheia iluminava o pasto, e o vento gelado cortava o silêncio. Foi então que ouvimos os cães começarem a latir de forma desesperada. Eles estavam no canil, que ficava a uns 50 metros da casa. Carlos levantou, franzindo a testa. Esses cachorros só fazem esse escândalo quando tem alguma coisa errada, disse ele, pegando sua lanterna e o velho facão que mantinha pendurado na parede. Resolvi acompanhá-lo. Helena, sua esposa, preferiu ficar na casa, mas nos alertou: cuidado. Já ouvi falar que, nessas noites de lua cheia, coisas estranhas aparecem. Rimos para disfarçar o desconforto e seguimos em direção ao canil. Conforme nos aproximávamos, os latidos diminuíram. Quando chegamos, encontramos os cães encolhidos em um canto, com os olhos arregalados, olhando fixamente para o pasto. Era como se estivessem vendo algo que nós não podíamos enxergar. Carlos iluminou a área com a lanterna, e foi então que vimos. No meio do pasto, perto da entrada da mata, havia uma figura alta, magra e escura. Parecia imóvel, mas os olhos... aqueles olhos brilhavam em um amarelo intenso, como dois faróis na escuridão. Quem tá aí? Carlos gritou, tentando soar confiante. A figura não respondeu. Em vez disso, começou a se mover lentamente em direção à mata. Não fazia som algum, como se flutuasse. O ar ao nosso redor parecia ter ficado mais pesado, mais difícil de respirar. Um calafrio percorreu meu corpo. Vamos voltar para casa, sugeri, mas Carlos hesitou. Ele era teimoso e corajoso demais para o próprio bem. Ficou ali, olhando fixamente para a direção onde a figura desapareceu, como se esperasse por algo. Eu praticamente o arrastei de volta. Chegando em casa, trancamos todas as portas e janelas. Helena, pálida, perguntou o que vimos. Contamos a ela sobre a figura e os olhos, e ela ficou ainda mais assustada. Meu avô sempre falava de uma coisa que aparecia no pasto em noites como essa. Ele dizia que eram os espíritos das pessoas que morreram naquelas terras e que nunca encontraram descanso. Disse que os olhos amarelos eram um sinal de aviso. Passamos a noite inquietos, cada um em um canto da sala, com as luzes acesas. Pouco depois da meia-noite, ouvimos um som pesado, como passos arrastados no telhado. Olhamos uns para os outros, e o silêncio da casa era cortado apenas pelo som crescente de algo caminhando lá em cima. Carlos pegou o facão, com a mão tremendo, foi até a porta. Eu vou dar um jeito nisso. Antes que ele pudesse abrir, as luzes piscaram e se apagaram. Ficamos no escuro total. O único som era o arranhar de algo nas paredes externas, como unhas gigantes raspando a madeira. Peguei minha lanterna e apontei para a janela. Ali, do lado de fora, os olhos estavam de volta. Mais próximos. Eram grandes, brilhantes, e pareciam nos encarar diretamente. Não havia nada mais ao redor deles, só escuridão. O que quer que fosse aquela coisa, estava nos cercando. De repente, a porta da frente começou a sacudir, como se alguém, ou algo, tentasse arrombá-la. Helena gritou, e Carlos começou a rezar baixinho. Eu só conseguia pensar em uma coisa: sobreviver àquela noite. Depois de minutos que pareceram horas, o silêncio voltou. Ficamos imóveis, com medo de que qualquer som pudesse atrair aquilo de volta. Quando o primeiro raio de sol apareceu, abrimos a porta com cautela e saímos. O terreiro estava revirado. Havia pegadas enormes no chão,
como se algo muito pesado tivesse caminhado por ali. As marcas levavam em direção ao pasto e desapareciam na entrada da mata. No canil, 2 dos cães estavam mortos, com os corpos retorcidos em posições impossíveis. Carlos e Helena decidiram deixar a fazenda algumas semanas depois. Ele dizia que não podia mais arriscar a segurança da família. Eu os ajudei a vender a propriedade, mas me pergunto se alguém contou ao novo dono sobre os olhos amarelos na escuridão. Até hoje, quando fecho os olhos à noite, ainda consigo ver aqueles olhos me encarando. Seja lá o que aquilo era, eu sei que ainda está lá, esperando por quem tiver coragem de se aproximar. E eu juro que nunca mais pisarei naquela fazenda, nem mesmo de dia. Eu me chamo Antônio, e nunca fui homem de temer o desconhecido. Cresci no interior de Minas Gerais, acostumado à vida dura no campo e aos causos contados por meus avós ao redor do fogão a lenha. Sempre ouvi histórias sobre almas penadas, lobisomens e outras criaturas, mas nunca lhes dei crédito. Tudo mudou quando aceitei um trabalho como administrador na fazenda Novo Horizonte, uma enorme propriedade encravada nas montanhas mineiras. Ali, aprendi que há segredos que a terra guarda, segredos que talvez nunca devessem ser perturbados. A fazenda era uma visão impressionante à luz do dia, com campos que se estendiam até o horizonte, cercados por morros cobertos de mata fechada. A casa principal era uma construção antiga, com paredes de madeira escura e janelas grandes que pareciam observar tudo ao redor. Apesar de sua beleza, havia algo na fazenda que incomodava. O ar parecia pesado, e os sons da natureza que normalmente enchiam o ambiente eram substituídos por um silêncio inquietante quando o sol se punha. Desde o primeiro dia, percebi que os peões evitavam qualquer trabalho após o anoitecer. Perguntei a razão, mas a única resposta que consegui foi um olhar desconfiado e murmúrios sobre coisas que não se deve mexer. Achei que era superstição, até que os eventos começaram a se intensificar. Na primeira semana, notei que o gado estava agitado. Alguns animais desapareciam misteriosamente, e outros eram encontrados mortos, com marcas estranhas no corpo. Não eram mordidas comuns de animais selvagens, mas cortes precisos, quase cirúrgicos. Perguntei a seu Geraldo, o peão mais velho da fazenda, o que ele achava. Ele me olhou com uma seriedade que me gelou e disse: "Isso tá aqui antes da gente. Melhor deixar quieto, seu Antônio." No começo, tentei ignorar. Dizia a mim mesmo que devia haver uma explicação lógica. Mas, na terceira semana, as coisas saíram completamente do controle. Era uma noite fria, e eu estava revisando as contas da fazenda quando ouvi um barulho estranho vindo do curral. Parecia o som de algo arranhando madeira, acompanhado por um mugido baixo e agoniado. Peguei minha lanterna e minha espingarda e fui investigar. O caminho até o curral parecia interminável na escuridão. O som dos meus passos na terra molhada era o único ruído que quebrava o silêncio absoluto. Quando cheguei, vi que um dos portões estava aberto. O gado estava reunido num canto, visivelmente assustado. Ao iluminar o chão, meu coração disparou. Havia marcas profundas no solo, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Segui as marcas, que me levaram até a beira de um pequeno riacho na parte mais afastada da fazenda. Ali, encontrei um dos bois caído, mas a cena que vi não era algo que eu poderia esquecer. O corpo do animal estava mutilado de uma forma indescritível, como se algo tivesse despedaçado com um propósito. O cheiro de carne podre e sangue era sufocante. De repente, ouvi um estalo vindo da mata ao lado. Apontei a lanterna para a direção do som e vi algo que me congelou. Entre as árvores, uma figura alta e magra me observava. Seus olhos brilhavam em um amarelo intenso, e sua pele, mesmo na escuridão,
parecia negra e brilhante, como se estivesse coberta de um óleo viscoso. A criatura permaneceu imóvel por alguns segundos, como se estudasse minha reação. Meu instinto gritava para eu correr, mas minhas pernas não obedeciam. Então, num movimento rápido e quase sobrenatural, ela desapareceu na escuridão. Não ouvi mais nada, apenas o som do vento passando pelas árvores. Recuar parecia a única opção sensata, mas, ao dar o primeiro passo, senti que algo estava me seguindo. Cada vez que me virava, nada estava lá, mas a sensação de ser observado era sufocante. Quando finalmente cheguei à casa grande, tranquei todas as portas e janelas. Passei a noite inteira acordado, segurando minha espingarda e rezando por um amanhecer rápido. No dia seguinte, os peões perceberam meu estado e me evitaram. Mais tarde, seu Geraldo veio até mim e disse, com a voz baixa: "O senhor viu, não é? Esse negócio escolhe quem ele quer. Agora não tem volta." Perguntei o que ele sabia, mas ele apenas balançou a cabeça, como se tivesse dito mais do que devia. Os dias seguintes foram piores. Durante a noite, ouvia passos no telhado, arranhões nas paredes e até mesmo batidas na porta, como se algo quisesse entrar. Em uma madrugada, acordei com um cheiro forte de enxofre no quarto e percebi que a janela, que eu tinha certeza de ter trancado, estava aberta. Quando levantei para fechá-la, vi no reflexo do vidro os mesmos olhos amarelos que havia visto na mata, fixos em mim. Depois de um mês, não consegui mais suportar. Pedi demissão e deixei a fazenda sem olhar para trás. Desde então, nunca mais voltei ao interior. Tenho pesadelos recorrentes com aqueles olhos, e a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente. Não sei o que era aquilo, mas sei que não era algo deste mundo. Algumas terras deveriam ser deixadas em paz, pois o que está enterrado nelas talvez nunca tenha sido feito para ser descoberto. A fazenda de meus pais sempre foi um lugar tranquilo, afastado da cidade, cercado por vastos campos e um grande bosque no fim da propriedade. Era uma vida simples, mas cheia de paz. Crescemos ali, meus irmãos e eu, e até hoje, o cheiro da terra e o canto dos grilos à noite me trazem uma sensação de lar. Mas a noite de sábado em que vivemos o maior pesadelo de nossas vidas mudou tudo para sempre. Era um dia quente de verão, com o sol se pondo lentamente atrás das montanhas. Meus pais haviam ido até a cidade para tratar de alguns negócios, e nós, os filhos, tínhamos a casa para nós mesmos. Nada demais, apenas mais um final de semana no campo, com a calmaria de sempre. Por volta das 6 da tarde, sentamos à mesa para o jantar. Durante a refeição, a luz da sala começou a oscilar levemente, mas não prestamos muita atenção. Achamos que era o vento, uma corrente de ar forte de vez em quando. Mas, à medida que a noite avançava, algo estranho começou a acontecer. O vento, que até então era apenas uma brisa suave, se intensificou e ficou mais frio, apesar de ser um dia quente. O relógio na sala bateu às 8 horas, e foi quando tudo começou. O cachorro da família, que estava na varanda, começou a latir desesperadamente, correndo de um lado para o outro. Ele estava inquieto, como se tivesse visto algo, mas nós não conseguimos entender. Meus irmãos riram, achando que o cão estava apenas assustado com o vento forte. No entanto, a verdade era outra. O barulho do vento se intensificou, como se algo estivesse se aproximando. E, então, ouvimos o que parecia ser passos pesados e arrastados do lado de fora. A princípio, pensei que fosse algum animal, talvez um boi ou um cavalo, mas o som era diferente. Não havia o som característico das patas de um animal, era mais pesado e irregular, como se alguém estivesse caminhando lentamente, com dificuldade. Mas quem poderia estar ali àquela hora da noite?
Eu e meus irmãos decidimos ir até a janela da sala e espiar. O que vimos congelou nosso sangue. À distância, quase à margem do bosque, uma figura esquelética se movia, se arrastando como se fosse incapaz de andar normalmente. Ela usava roupas rasgadas, e seu rosto estava coberto por uma sombra, mas os olhos eram o que mais me assustaram. Eles brilhavam como chamas, e a sensação de que estávamos sendo observados tomou conta de todos nós instantaneamente. Sem saber o que fazer, trancamos todas as portas e janelas, mas o medo nos consumia. O cachorro parou de latir, mas uma tensão no ar fazia com que a casa parecesse abafada, mesmo com todas as janelas abertas. Então, um barulho surdo surgiu vindo do telhado, como se algo estivesse andando por lá. Cada passo pesado fazia a casa tremer ligeiramente. Olhei para os meus irmãos e percebi o pânico nos rostos deles. Estávamos sozinhos e não tínhamos para onde correr. A figura, que até então estava distante, começou a se aproximar da casa. Primeiro, foi até a varanda, então, com um movimento lento e torto, começou a bater nas janelas, como se estivesse tentando entrar. Não era algo normal, nem humano. O som das batidas, no entanto, não era o que mais nos assustava. O pior era o grunhido baixo que saía de sua garganta, um som gutural, como se tentasse nos chamar ou nos atrair para fora. Lá fora, a noite estava completamente escura. Não havia estrelas no céu e a lua estava encoberta por nuvens. A atmosfera estava carregada, e a sensação de que algo muito errado estava acontecendo se intensificava a cada minuto. Em um momento de desespero, minha irmã mais nova começou a chorar, pedindo para que fizéssemos algo. Mas o pânico nos dominava, e o que quer que estivesse ali fora parecia irremediavelmente estranho e perigoso. Foi quando ouvimos o som de algo quebrando. A porta dos fundos foi aberta com um estalo seco, e a figura entrou na casa. A sensação de frio e de morte tomou conta de tudo, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado. A porta estava trancada, mas o som do trinco se quebrando foi claro e aterrador. A figura estava agora dentro de casa. Corremos para o andar de cima, trancando as portas do quarto e tentando encontrar uma maneira de sair dali. Mas a figura parecia nos seguir, como se soubesse exatamente onde estávamos. O som de passos arrastados ecoava pelos corredores, e o ar gelado fazia com que a casa ficasse insuportavelmente fria. Não sabíamos o que fazer. Cada movimento, cada som, cada respiração parecia uma ameaça iminente. Foi então que ouvimos uma batida forte na porta do quarto. E, do outro lado, uma voz rouca, abafada, começou a chamar: "Vim buscar vocês." A voz era um sussurro, mas parecia ecoar dentro da nossa mente. O pânico tomou conta de nós, e a única coisa que conseguimos fazer foi rezar, pedir para que aquilo fosse apenas um pesadelo. O som cessou de repente. A casa ficou em silêncio absoluto. Por um momento, não ousamos sair do quarto, até que o som de passos do lado de fora da porta desapareceu. O medo ainda nos consumia, mas o silêncio da noite nos fez acreditar que, de algum modo, aquilo tinha acabado. Quando o amanhecer chegou, os primeiros raios de sol finalmente romperam a escuridão, e a paz voltou à casa, mas não para nós. A figura, o som, os olhos flamejantes, tudo ficou marcado em nossas memórias. Na manhã seguinte, a polícia chegou, atendendo ao nosso chamado. Procuraram por toda a propriedade, mas não encontraram nada. Nenhum vestígio daquilo que havíamos visto. A única coisa estranha era o fato de que o campo ao redor da fazenda estava completamente vazio, sem rastros de ninguém. Como se nada tivesse acontecido. Desde aquele dia, não conseguimos mais viver ali. A fazenda foi vendida e, até hoje, ninguém da nossa família consegue explicar o que aconteceu naquela noite. O terror que vivemos naquela noite
Os olhos brilhantes e a voz que nos chamava continuam assombrando nossos sonhos. A fazenda no interior de Minas Gerais ainda está lá, mas ninguém ousa morar nela. Algo ruim aconteceu ali naquela noite, e algo ainda está à espreita. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava em fantasmas ou coisas do tipo. Sempre achei que tudo o que as pessoas falam sobre lendas e mistérios era só conversa para assustar crianças. Porém, o que vivi naquela fazenda mudou minha forma de ver o mundo, e até hoje, não consigo esquecer o que aconteceu. Tudo começou quando fui chamado por um antigo amigo, Roberto, que trabalhava em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Ele me falou sobre um problema com os funcionários, que estavam indo embora um por um, e ele precisava de alguém para ajudar a colocar as coisas em ordem. Eu estava em uma fase difícil, sem muito o que fazer, então decidi aceitar o convite. Fui com a promessa de que seria uma oportunidade rápida, uma forma de ganhar algum dinheiro, e que tudo seria simples. A fazenda ficava afastada de qualquer cidade, rodeada por uma vasta plantação de café. O clima lá era pesado, como se o tempo tivesse parado. O prédio principal da fazenda era grande, com paredes de madeira envelhecida e uma sensação de abandono que logo me atingiu ao pisar no terreno. Roberto me recepcionou com um sorriso forçado. Ele parecia mais magro do que eu lembrava, com olheiras profundas e uma aparência cansada, como se estivesse carregando um fardo invisível. Ele me contou que os trabalhadores estavam indo embora por motivos que ele não conseguia entender. Alguns diziam que era por causa do trabalho pesado, mas outros alegavam que não conseguiam mais ficar naquela fazenda. Tem algo de errado aqui, ele me disse com uma voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvido. No começo, achei que ele estava apenas exagerando. A fazenda estava mal cuidada, é verdade, mas nada parecia fora do comum. No entanto, à medida que os dias passavam, comecei a perceber pequenas coisas estranhas. Os trabalhadores que ainda estavam lá pareciam nervosos, sempre olhando por cima do ombro, evitando conversar uns com os outros. Os sons que antes pareciam normais, como o vento batendo nas portas ou os grilos cantando à noite, agora me pareciam diferentes, como se fossem abafados, como se a fazenda estivesse tentando esconder algo. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, decidi explorar um pouco mais a fundo. Queria entender o que estava acontecendo, quem sabe, ajudar Roberto a resolver o problema. Eu sabia que ele estava desesperado. Subi até o segundo andar da casa, onde os quartos dos empregados estavam. O corredor estava escuro, e a única luz vinha de uma lâmpada fraca que piscava. A casa parecia respirar. Fui até o quarto de um dos trabalhadores que havia sido mais reservado. Ao abrir a porta, uma onda de ar frio me atingiu, e a sensação de estar invadindo algo me fez hesitar. Mas continuei. O quarto estava vazio, mas algo me chamou a atenção. Uma janela estava aberta, e uma folha de papel estava caindo lentamente da mesa. Quando fui pegar o papel, percebi que ele estava escrito com uma letra apressada e tremida: "Não fique aqui. Não durma aqui. A fazenda nos observa." Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que aquilo significava. Eu sabia que a fazenda estava isolada, mas por que alguém escreveria algo assim? Decidi fechar a janela e voltar para o térreo, mas antes de sair do quarto, ouvi passos no corredor. Alguém estava vindo. Fiquei escondido atrás da porta, sem fazer um som. Quando olhei pela fresta, vi Roberto, com uma expressão vazia no rosto, andando lentamente, como se estivesse em transe. Ele passou pela porta e continuou pelo corredor, sem perceber minha presença. Na manhã seguinte, Roberto estava ainda mais estranhamente quieto. Ele evitava olhar nos meus olhos e não respondia às minhas perguntas com clareza. O ambiente estava mais tenso. Eu sentia que algo estava muito errado,
e não conseguia mais ignorar a sensação de que não era só o trabalho difícil ou o cansaço dos empregados que fazia as pessoas saírem daquela fazenda. Havia algo mais. Foi então que eu decidi ir até o celeiro. Eu tinha que saber o que realmente estava acontecendo ali. Cheguei ao local e encontrei algumas ferramentas jogadas no chão, como se alguém tivesse saído apressado. Olhei em volta, até que algo no fundo chamou minha atenção. Uma porta escondida, meio disfarçada pelas pilhas de feno. Quando abri, senti o ar gelado e pesado, como se a temperatura fosse mais baixa ali dentro. Era uma espécie de porão, e eu podia jurar que sentia um cheiro de mofo misturado com algo mais, algo que eu não queria identificar. O chão estava coberto de marcas, como se alguém tivesse arrastado algo pesado por ali. Mas o que mais me incomodou foi o fato de que o lugar estava iluminado por uma lâmpada pendurada, que balançava suavemente, como se alguém tivesse acabado de sair. No canto, havia uma mesa com uma pilha de papéis, mas o que mais me chamou a atenção foi uma caixa de madeira, trancada, que estava aberta. Quando me aproximei da caixa, algo dentro se mexeu, e foi quando eu vi. Não era um animal ou uma coisa inofensiva, mas um amontoado de roupas velhas e sujas, cobertas de terra. De dentro, uma voz sussurrou, fraca, quase inaudível: socorro! Eu pulei para trás, sentindo o coração bater forte no peito. Naquele momento, entendi. Roberto não estava simplesmente isolado. Ele estava mantendo algo ou alguém naquela fazenda, escondido. Algo que ele estava tentando proteger, ou algo que ele temia. Na noite seguinte, as coisas ficaram ainda mais claras. Eu estava acordado, sentado no corredor, quando ouvi passos vindo da escada. Roberto subia devagar, com os olhos fixos no chão. Seguiu discretamente até o escritório. Ele entrou, antes de fechar a porta, me olhou de forma intensa, como se estivesse me pedindo desculpas, ou talvez pedindo ajuda, mas não disse uma palavra. Na manhã seguinte, decidi que era hora de ir embora. Peguei minhas coisas, sem falar nada a Roberto, saí. Não queria mais fazer parte de algo que estava além da minha compreensão. Mas quando estava saindo do portão da fazenda, olhei para trás e vi, pela última vez, Roberto parado na janela do escritório. Ele me observava, imóvel, como se soubesse que nunca mais o veria. Nunca mais voltei àquela fazenda. E até hoje, não sei o que aconteceu com Roberto ou com aqueles que desapareceram. Mas sei que aquela fazenda não era apenas uma construção velha e decadente. Ela era um lugar que consumia tudo ao seu redor, lentamente, até não restar mais nada além de silêncio. Sempre acreditei que o interior de Minas Gerais era um lugar seguro. A fazenda de Santa Teresa, onde cresci, era um pedaço de terra que parecia imune ao mal. Ali, o tempo passava devagar, as montanhas ao redor protegiam nosso espaço, e a vida era simples. Nada jamais havia interrompido a paz daquele lugar, até aquela noite. Era uma noite quente de verão. A casa da fazenda, com suas paredes de barro e telhado de zinco, estava abafada, mas ainda assim acolhedora. Minha esposa, Dona Maria, e meus filhos estavam na sala, como sempre, reunidos, aproveitando a calma do ambiente rural. A única luz vinha de uma lâmpada fraca, que iluminava o ambiente com um tom suave. A vida, embora simples, era tranquila. Mas, naquela noite, tudo mudou. Eu estava do lado de fora, verificando os currais, quando ouvi algo estranho vindo da casa. Um estalo, algo que não era comum. Achei que fosse algum animal tentando invadir o celeiro, então corri para dentro. Quando entrei, percebi que o ambiente estava completamente silencioso. Minha esposa e as crianças estavam paralisadas, sentadas, sem dizer uma palavra. Eu perguntava o que havia acontecido,
mas Dona Maria apenas me olhava com os olhos arregalados, sem conseguir responder. Não há luz, ela disse, com uma voz trêmula. Confuso, olhei em volta e percebi que as lâmpadas estavam apagadas, mas algo estava muito mais estranho. Não havia nenhum sinal de curto-circuito. A casa estava no escuro, mas sem um motivo óbvio. Fui até o painel de fusíveis e vi que nada estava fora do lugar. Até que olhei para as paredes e percebi que os fios da casa haviam sido cortados, um a um, com uma precisão assustadora. O coração disparou em meu peito. Quem faria isso? Por quê? As respostas chegaram, mas não de uma forma que eu pudesse imaginar. Ouvi passos vindo de fora, lentos e pesados. Um som distante, mas que estava se aproximando rapidamente. O medo me tomou. Olhei para minha esposa e filhos, todos com os olhos fixos na porta, como se não ousassem se mexer. Então, ele apareceu. A porta se abriu com um rangido, e uma figura apareceu na entrada. Era um homem. Seus cabelos estavam bagunçados, a barba por fazer, e seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. Ele segurava um facão na mão, com a lâmina refletindo a pouca luz da casa. Seu olhar era vazio, perdido, como se estivesse em um estado de transe. Quem é você? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz estava trêmula. Ele não respondeu. Apenas entrou na casa, andando sem pressa, examinando cada canto com um olhar insano. A cada passo, ele cortava mais fios, apagando o que restava de luz e energia. O som de suas botas batendo no chão parecia ecoar pela casa, enquanto o pânico aumentava a cada segundo. Ele caminhou por toda a casa, como se estivesse procurando algo, mas sem objetivo aparente. Seus olhos se fixaram em Maria e nas crianças, que estavam imóveis, apavoradas. O homem então começou a falar, mas suas palavras eram desconexas, como se estivesse delirando. Ninguém pode escapar, todos vão ficar aqui. Ele sussurrava para si mesmo, enquanto vasculhava os móveis, sem tocar em nada diretamente, mas com uma expressão de quem procura algo que não existe. O ambiente estava carregado de tensão, e eu sentia que cada movimento poderia ser o último. Eu não sabia o que ele queria, mas uma coisa era clara: ele estava no controle. Ele havia cortado todos os fios, nos deixando sem comunicação e sem defesa. Com as mãos suando, eu tentava pensar em algo para fazer, mas o medo paralisava minhas ações. Quando ele se aproximou de mim, um medo primal me tomou. No entanto, ao invés de atacar, ele apenas me encarou, como se estivesse testando minha reação. Mas, assim que ele se afastou, eu soube que precisava agir. Com as mãos trêmulas, procurei a chave do carro e tentei me aproximar da janela. Quando o homem não olhou, abri a janela com cuidado, na esperança de que ele não percebesse. Em silêncio, comecei a planejar nossa fuga. Mas antes que pudesse agir, ouvimos o som de um carro se aproximando. Eu congelei. Seria ele? Quando a porta se abriu novamente, desta vez, não era o homem. Era a polícia. Eles haviam sido chamados por um vizinho, que ouviu os gritos e a movimentação estranha, e tinham se apressado para nossa fazenda. O homem, ao perceber a chegada das autoridades, tentou fugir. Mas ele estava completamente desorientado. A polícia o perseguiu e o encontrou ainda tentando invadir outra fazenda nas proximidades. Ele estava em um estado tão confuso que mal conseguia reagir. O facão que ele carregava foi encontrado no chão, ao lado dele, enquanto ele era algemado. O medo que ele espalhou por nossa casa foi imenso, mas a prisão dele não trouxe paz imediata. O que ele fez ali, o modo como nos deixou à mercê do silêncio e da escuridão, jamais será esquecido. A prisão do homem foi apenas o início de um processo doloroso de recuperação para mim e minha família.
O terror psicológico que ele causou não pode ser apagado facilmente. Ele foi identificado como um homem que havia perdido a sanidade depois de uma série de eventos traumáticos. Ninguém sabia exatamente como ele havia chegado à nossa fazenda ou o que ele queria. Mas uma coisa era certa: ele estava destruído, tanto fisicamente quanto mentalmente. E suas ações afetaram todos nós de formas que nem a polícia nem a justiça poderiam reparar. Hoje, depois de anos daquele pesadelo, a fazenda de Santa Teresa tenta seguir sua rotina. Mas o silêncio de noites sem energia nunca mais foi o mesmo. Aquele medo de ser pego de surpresa, de ser invadido por alguém tão imprevisível e perigoso, ainda ronda nossas mentes. E, no final, o que ele realmente levou não foi apenas a luz da nossa casa, mas a sensação de segurança que tínhamos em nosso próprio lar.